Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Amanda, sou enfermeira, sou doutora em ciências médicas e especialista em cardiologia. Vim aqui falar um pouquinho sobre uma cardiopatia congênita cianótica bem interessante, a tetralogia de Fallot. Tetralogia de Fallot tem esse nome justamente por ser composta por 4 alterações bem importantes nesse coração. Ela pode ser diagnosticada tanto intraútero quanto ao nascimento, durante o exame físico. Intraútero, ela é diagnosticada quando há um pré-natal bem feito, bem conduzido, com disponibilidade de exame de imagem, e daí, assim, é possível traçar as melhores estratégias para tratamento dessa criança. Ao nascimento, também pode ser diagnosticada, né, durante o exame físico e com a ajuda de exames de imagem também, como, por exemplo, o raio-x e o ecocardiograma. O raio-x, ele é importante, mas para identificar o fluxo sanguíneo, os caminhos, né, como estão dispostas essas malformações dentro desse coração, compondo essa cardiopatia congênita, fica mais fácil de ver e de diagnosticar. Então, quais são essas alterações? Então, nós temos uma destroposição da aorta, ou um cavalgamento da aorta, quando essa aorta está dilatada e ela muda um pouco sua posição. Por isso, no raio-x, há uma alteração, né? Geralmente, fala-se de um coração em bota. Ele parece uma botinha mesmo, sabe? Botinha de Natal? Então, parece um pouco. No raio-x, já dá para acender aquele alerta. E daí é solicitado o ecocardiograma para complementar aí exame físico, né, ausculta cardíaca e pulmonar também. Então, a destroposição da aorta, o cavalgamento da aorta, a comunicação interventricular, que é aquela abertura, né, aquela comunicação entre o ventrículo direito e esquerdo, uma estenose pulmonar, onde o fluxo pela artéria pulmonar é prejudicado por conta dessa estenose, então o calibre dela fica diminuído, prejudicando assim o fluxo, e uma hipertrofia de ventrículo direito, pela sobrecarga que ele sofre. Então, a via de saída do ventrículo direito, ela está prejudicada, porque essa artéria pulmonar está estenosada. Então, se ela está estenosada, o calibre está menor, para aquele fluxo que estava no ventrículo direito passar por ela fica mais difícil. Então, há uma sobrecarga ali daquele ventrículo direito. Então, ele fica hipertrofiado. Juntamente com essas alterações, a avaliação clínica desse paciente. Então, ele pode precisar de uma intervenção imediata, né, logo ao nascimento, ou pode-se traçar alguma estratégia pensando em ganho ponderal, em um maior desenvolvimento desse bebê e uma escolha também de instituição, se vai para um lugar de referência ou não, dá para se ter um tempo para organizar essa correção. Quando o bebê é muito pequeno, né, com o peso muito baixo, ele precisa ser assistido nessa parte nutricional para que ele consiga ter um peso adequado para suportar uma cirurgia. O sistema imunológico também do bebê logo ao nascimento ainda está em desenvolvimento, então há um risco importante de procedimento cirúrgico nessa pouca idade. Então, pode ser que essa criança tenha uma cirurgia, um procedimento cirúrgico logo ao nascimento, ou depois, né, aos 2 anos de idade, por exemplo, tá? Isso tudo vai depender de como o organismo dessa criança vai reagir, né? Então, essas são as 4 alterações mais importantes. Essas crianças, elas podem apresentar as crises hipoxêmicas, que são crises onde há uma vasodilatação periférica. Então, a criança sente uma necessidade já instintiva dela de ficar em posição de cócoras, né, a posição gênito-peitoral, para conseguir diminuir um pouco essa alteração de fluxo sanguíneo nos vasos. Então,
quem trabalha, né, em hospital de referência cardiológico já deve ter tido, presenciado alguma crise hipoxêmica. Então, quando nós temos, por exemplo, crianças de 2 anos de idade, já estão correndo, brincando umas com as outras, pode acontecer de se correrem muito, ou brigarem, ou por algum motivo chorarem, e ao mesmo tempo que estão brigando, né, estão brincando, depois brigando, vem o choro e vão para a posição de cócoras. Isso é instintivo, né, para tentar recuperar um pouco dessa circulação, equilibrar um pouco essa circulação. Por que isso, né? Manobra de valsalva também pode acontecer. Então, criança quando tem alguma dificuldade para evacuar, pode ser que nesse esforço desencadeie uma crise hipoxêmica também, porque lá no infundíbulo nós podemos ter um espasmo daquele local. Então, há uma redução pulmonar, de fluxo pulmonar muito abrupta. Então, isso faz com que haja um desvio de sangue da direita para a esquerda muito rápido, e isso vai causar uma hipoxemia arterial, tá? Então, pode ser desencadeada pelo choro, pelo esforço a evacuar, por exercício. Em crianças pequenas, nós conseguimos identificar, né, nessas crises hipoxêmicas, ela pode apresentar uma palidez